palestra número 8, né, de uma abordagem psicanalítica da CIB-10. Então vamos lá. F40 a F48. Transtornos neuróticos, incluindo fobias, ansiedade, obsessões, somatizações e histeria. Quer dizer, aqui nós estamos lidando com o grosso, né, digamos assim, da casuística que procura o psiquiatra. Eu sempre falo para os pacientes, o pessoal tem um preconceito muito grande, né, com o atendimento psiquiátrico, né? Eu sempre falo para os pacientes, eu sou um médico, igual aos outros médicos, a única diferença que eu tenho aqui, eu atendo pessoas comuns, pessoas normais, a maioria, 95% das pessoas que vêm aqui são pessoas normais, que estão com insônia, que estão com depressão, que estão com ansiedade, que estão sofrendo, né? Muitas vezes problemas no trabalho e problemas em casa também, crise existencial. Quem é que não vai ter uma crise existencial numa vida dessa? Por exemplo, as descobertas da psicanálise, que é o nosso varal aqui, uma abordagem psicanalítica da CIB-10, né? As descobertas da psicanálise são de que nós somos uma mente, né, em evolução, que precisa evoluir para deixar de ser criança e se tornar adulto. Se não evoluir, não vai ser adulto, pode ter 90 anos de idade, mas não é adulto, né? Não chegou na idade adulta. Tá? Então, por exemplo, é perverso, não é adulto. É neurótico, ainda não é adulto. É psicótico, não é adulto. Tá? Então, o adulto ele não pode ser perverso, nem neurótico, nem psicótico, senão ele está na infância ainda, ele está fixado na infância ainda e ele precisa trabalhar para evoluir até se tornar um adulto. Tá? Qual é a característica do adulto? Reconhecer a realidade, lidar bem com a realidade, se dar bem, né, na realidade, trabalhar, ter o máximo de autonomia possível, escolher um bom emprego, conseguir melhorar os seus salários, os seus rendimentos e ter condições de sobrevivência, né? E ter um nível de relacionamento construtivo com o mundo externo e com as pessoas que habitam esse mundo externo. Tá? E com as culturas, os grupos, né? Então, as atividades todas que envolvem a circulação dele no mundo externo. Isso é um adulto. Assim, de quebra, ele tem que estar capacitado para ajudar as crianças, porque as crianças precisam de ajuda. Então, quem não consegue ajudar a criança, quem não consegue, não é um adulto. Tá? Quem não consegue ser mãe, não consegue ser pai, não é um adulto. Para poder ser pai e ser mãe, tem que ser adulto. Senão não vai conseguir fazer o que a criança precisa. Tá? Se é uma criança dissociada, tirando onda de adulto, né, digamos assim, com 50 anos de idade, não vai conseguir realmente fazer o que o adulto precisa fazer, saber fazer, né? E muito menos ainda ajudar as crianças que precisam dessa sabedoria do adulto. Tá? É uma sabedoria emocional, artigo de luxo, muito difícil de encontrar, né? Na sociedade nossa tem uma sabedoria emocional realmente, né? É uma sabedoria existencial, mais difícil de encontrar ainda, porque a sabedoria existencial exige o pré-requisito de uma boa transação, né, entre a sabedoria cognitiva e a sabedoria afetiva. Então, é preciso ver o valor relativo de cada coisa dessas. Tá? Em geral, a coisa emocional mais valiosa e a coisa cognitiva como uma forma de melhorar essa valiosa sensação emocional. Então, a gente trabalha para melhorar nossos sentimentos em relação a nós mesmos, para começar pelo amor próprio. O amor, eu sempre tenho escrito nos meus livros, o amor próprio é o núcleo da sanidade mental. Tá? Então é isso. Então é com isso que nós estamos lidando. Então vamos falar sobre o estágio, né, mais evoluído, né, dentre os transtornos mentais. Então vamos lá, mais atrasado, perversão. Bem atrasado ainda, psicose. Tá? Aí mais evoluído, mais ainda atrasado, com um atraso importante, a neurose. Tá? As neuroses. Vamos falar sobre elas. Transtornos neuróticos, incluindo fobias, ansiedade, obsessões, somatizações e histeria. Assim, aí eu ia dizendo, aí eu digo explico para os pacientes que tem por que ter preconceito com o psiquiatra, porque ele é um médico que atende seres humanos. Né? Agora, se chegar um maluco surtando aqui, precisando de ajuda para fazer uma consulta, eu vou fazer a consulta. Os outros médicos não vão, mas eu vou.
Tá? Eu vou assumir não só a consulta, como o acompanhamento do paciente a nível de ambulatório. Se precisar de encaminhar para emergência, eu vou encaminhar, mas de qualquer maneira eu vou assumir a orientação do caso, porque eu sou um psiquiatra. Eu sou um médico psiquiatra. Por isso que eu vou assumir. Tá? Agora, isso não quer dizer que todo mundo que venha no meu consultório é maluco, surtado. Não, 5%, basicamente, 95% não são malucos, surtados. E o tipo de, o tipo de estudo, né, digamos assim, é esse aqui que a gente está fazendo. Né? É uma coisa assim, ainda mais com a psicanálise, né? Está todo mundo junto. Todo mundo junto, né? São estágios diferentes do mesmo caminho. Né? Quer ficar estacionado lá na infância, preso, dependente a vida inteira? Fica perverso, pô. Ficar preso pro resto da vida. As coisas, né, elas são, assim, bem claras, né, quando você usa o varal da psicanálise para compreendê-las. E nós estamos fazendo isso, aplicando a psicanálise ao estudo da CID-10. Tá? Lembrando, a CID-10 é um trabalho feito por centenas de profissionais do mundo inteiro. Vários são assistentes sociais, são psiquiatras, são psicólogos, né? Pessoas cientistas de vários tipos, neurologistas, né? Pesquisas neurofisiológicas, tudo isso pesa na confecção da CID. A CID-11 já saiu aí, mas não saiu no Brasil. Eu não estou esperando. Vou importar. É importante a CID-11, então eu vou importar. F40.8. F40 a F48. Desculpa. F40 a F48. Quer dizer, F40, 41, 42. Transtornos neurológicos relacionados ao estresse e somatoformes. Quer dizer, tem a aparência de um transtorno somático, corporal, mas é psicológico. O trabalho psicanalítico de psicoterapia da histeria, da neurose obsessiva e das psicoses, bem como a interpretação dos sonhos, atos, também pode acrescentar aqui a convivência de um jeito ou de outro com as perversões, né? Direta ou indiretamente com as perversões, bem como a interpretação dos sonhos, dos atos falhos, dos xistes, além das pesquisas de material disponível na literatura e arte, por exemplo, a Gradiva, de Jensen, Carlos Schreber, Descartes, Leonardo da Vinci, todos que Freud falou sobre eles, né? Na antropologia social também, Freud, Todd, Tabu, Fraser, né? Muita informação a respeito das sociedades, né, humanas ao longo do mundo aí, de todas as épocas, né? Antropologia. A antropologia devia ser uma matéria do segundo grau. E nos livros religiosos, dentre outras fontes, tais como o folclore, os contos de fadas, as cantigas de Ninar e a mitologia, tudo isso levou à constatação, através da experiência psicanalítica, de um desenvolvimento progressivo das defesas psíquicas, proporcionando uma eficácia crescente no que se refere à preservação do princípio de realidade, isto é, da capacidade psíquica de viver tendo a realidade como referencial indispensável e, de preferência, norteador das atitudes e comportamentos humanos. Quer dizer, então essa é a grande diferença entre neurose e os outros. Tá? Então, tanto os perversos quanto os psicóticos não têm um bom vínculo com a realidade, eles falham tremendamente aí no teste de realidade. O neurótico não. Ele segue o teste de realidade, ele predominantemente respeita o teste, os resultados do teste de realidade, né? Mas ele ainda não tem uma expertise, né? Para poder aplicar isso de uma forma vitoriosa na vida dele. Então, ele está fixado lá em organizações pré-genitais ainda do indivíduo, tá? Para que ele possa ter os sintomas que ele tem. Tá? Então, veja bem, moral da história, tratamento psicanalítico. Tem que liberar a libido tem que voltar a se desenvolver. A libido está parada lá, a libido está estagnada ali naquela fase ali. Então, é preciso libertar a libido. Então, qualquer tipo de técnica que nem fale em libido, que nem fale no desenvolvimento da libido, que nem sabe o que é isso, realmente não vai conseguir fazer esse trabalho. Tá? Em linhas gerais, o mecanismo de defesa gerador dos sintomas histéricos, F44 e CID-10, é mais evoluído do que o mecanismo de defesa operador de sintomas obsessivos, F42 e CID-10.
você vê claramente, o obsessivo ele é muito mais inseguro, né, do que o histérico, né? O obsessivo ele é ambivalente, ele é ambitendente, ele não tem palavra firme, né? Ele tem medos, ele fica, às vezes ele parece mais um louco, né, um psicótico do que um neurótico, né? É uma coisa assim muito mais. O conceito de Freud de 1926, que só falou nesse texto, é uma inibição do ego, né, muito maior na neurose obsessiva do que na histeria. A inibição do ego na esquizofrenia hebefrênica é muito maior do que na neurose obsessiva. A inibição do ego no autismo, né, o cara não faz nada, né, digamos assim, de circulação. Ego com realidade, para ele isso não existe. Né? Então, esse critério também do grau de inibição do ego é um ótimo critério para ver que existe essa evolução, né, da libido e com possibilidade de regressão. É outro critério que é infalível, né? Então, todo neurótico tem, por exemplo, o grau de inibição do ego da perversão é muito maior do que da neurose. O perverso só sabe fazer aquilo. Se ele é um assassino em série, o cara só sabe matar, não sabe fazer mais nada. Tanta coisa para fazer na vida, o cara só sabe matar, pô. É muito pobre, né? Uma coisa muito limitada, né? Por enquanto tá bom. Então, nosso canal de Léo aqui do YouTube, né? Ele é um canal para psiquiatria, psicopatologia e psicanálise. Tá? Isso é fruto de 50 anos aproximadamente, um pouco mais, um pouco menos, por aí, 50 anos mesmo, de experiência com a psicanálise. 22 anos de idade eu comecei a minha análise, então podemos dizer 52 anos, estou com 74, 52 anos aí de experiência com a psicanálise, né? E disso surgiram os livros, né, como esse aqui, por exemplo, os 300 conceitos psicanalíticos, né? Da série Conceitos Psicanalíticos, com 7 volumes já publicados, os sonhos aqui, né, uma portentosa revisão de Freud sobre os textos de sonhos de 1916, tá? Está aqui. Então, esses tipos de livros que nós temos lendo em Freud também, na Amazon.com.br, e para quem quiser comprar e-book. Quem quiser livros, aí pode encomendar direto da Amazon.com dos Estados Unidos, que o livro é entregue em casa. Nós aqui no nosso escritório também temos condição de ajudar, né, a fazer essa importação, né, dos livros. Tá bom? Então, por enquanto é isso. Voltaremos a falar desses assuntos muito em breve.